Fala pessoal, Daniel Melo. E galera, nesse vídeo eu vou falar com vocês aí sobre overclock, é verdade. Quem nunca quis um desempenho a mais do seu computador sem gastar nada por isso? Mas será que é de graça mesmo? Bom, eu vou contar para vocês as minhas experiências aí com overclocking e dizer para você o que eu penso sobre isso e se realmente vale a pena ou não hoje em dia. Então fica no vídeo que vai valer a pena. Bom, do YouTube, eu vou de seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, manda pros amigos. Manda pra aquele seu amigo que tá indecidido aí se faz overclocking ou não. Olha só, pessoal, é o seguinte, meu primeiro overclocking foi há, sei lá, cara, uns 15, 18 anos atrás, mais ou menos, provavelmente. Em um Pentium 3 550 MHz, eu fiz um overclock para 880 MHz, é isso mesmo. Na época tinha acabado de sair Soldier of Fortune 2 Double Helix, em maio de 2002. E aí naquela época eu queria muito jogar esse jogo, mas quando eu ia instalar o jogo, ele não deixava. Simplesmente falava que, meu amigo, seu processador não aguenta. Eu fui lá, dei um overclock, instalei o jogo e depois voltei para o clock anterior e o jogo rodou numa boa, normal. Eu acredito que eles faziam isso só como uma maneira de segurar ali os computadores mais antigos de rodar o game, mas tudo bem. Bom, feito isso, depois de uns anos, eu comecei a querer mais FPS nos meus games, inclusive no CS 1.6, e aí eu comecei a deixar o overclock lá sempre ligado. Só que como a refrigeração desse processador era passiva, eu coloquei por falta de informação e também de grana, né, para colocar um cooler ativo nele, eu coloquei um ventilador do lado do computador com ele aberto e nunca mais desligou. E aí até então foi bem aí um tempo bacana. E aí meu próximo computador foi um AMD Athlon 64 bits, que foi o primeiro processador de mesa caseiro de 64 bits. E aí realmente era assim um processador fenomenal, não precisava de mexer ali no clock dele para ter um bom desempenho. E foi o primeiro computador com refrigeração ativa que eu tive, ou seja, com cooler. Um cooler lá no processador, né? Às vezes na case tinha, mas não no processador. E aí, eu não dei overclock nesse processador não, mas na placa de vídeo, uma GeForce FX 5200, eu dei um overclock sim, já lá no final da vida dela, para ter mais alguns FPS, alguns jogos que às vezes não rodavam tão bem. Mas como a refrigeração dela também era passiva e era meio complicado, não tinha tanta informação na internet igual tem hoje, eu não conseguia ter ali um desempenho muito sustentável. Eu acabei tirando o overclock depois de um tempo, mas às vezes eu aumentava um pouquinho ali nos megahertz só para poder ganhar um frame ou outro, porque era a diferença às vezes de ter 55 ou 60 frames, então realmente nessa época fazia algum sentido ainda dar o overclock. Hoje em dia, os jogos estão tem um caminho muito mais forte para depender mais de GPU e não de CPU, então dar overclock no CPU nem sempre traz muitas vantagens, principalmente se você tem um hardware novo. Agora, para tarefas de produtividade, aí sim faz muito sentido. Agora, placas de vídeos que tem overclocking nativo, que já vem de fábrica, vem aí com um sistema de refrigeração mais avançado. Então, por isso que você vê que tem placas de vídeo que às vezes tem um cooler só, ou dois, ou até três, e um heatsink muito maior, diferente de outras. Então, nesse caso, eu até tenho, vocês não sei se dá para aparecer aí tranquilo, mas a minha placa de vídeo, ela é uma versão overclock. Ela tem mais ou menos 130 a 140 MHz a mais, tanto no clock base quanto no clock boost, que é aquele overclock automático que já vem nas placas de vídeo. Ele ainda passa um pouquinho acima aí da versão de referência. E assim, realmente isso deu uma vida a mais para minha placa de vídeo do que a versão de referência. Mas o problema principal é que o consumo de energia dela é muito maior. E também o calor que ela gera é muito maior. Então assim, de alguma maneira, eu fiz as contas assim, e nesses 5 anos que eu tenho essa placa de vídeo, é bem provável que ela adicionou R$ 2.400 à minha conta de luz. Claro que dividido por estes 5 anos. É bastante tempo, então é óbvio que dá um valor alto, mas será que não era melhor eu ter comprado várias placas de vídeo intermediária e ir vendendo elas assim que elas ficassem mais fracas e comprando outras intermediárias e eu economizaria bastante energia? Sei lá, fiquei pensando nisso. Mas de qualquer maneira, talvez isso não importa tanto, porque foi tanto tempo e esse dinheiro foi sendo gasto devagarzinho. Só que assim, se você pensar hoje, overclock vale a pena, né? Essa pergunta do vídeo. Vale a pena, mas você tem que gerenciar suas expectativas em relação a isso. Por exemplo, na época lá do Pentium 3, eu tinha um negócio de 550 MHz e passou a ter 880. Isso é praticamente o dobro
né? Quase o dobro, se fosse 1000 MHz seria o dobro, mas é quase o dobro da frequência do relógio do computador. Hoje em dia você tem tantos núcleos, tantas arquiteturas novas, tanta diferença nesse quesito, que, né, você não está dando overclock em um núcleo, passando de 550 para 800. Né? Se você pensar, hoje em dia, o processador do meu celular tem 2.84 GHz, ou seja, 2800 e... é muita coisa se você comparar com um computador antigo. Então, assim, hoje em dia você vai conseguir dar um overclock de 140, 130, 100 MHz normal e vai ter um aumento de desempenho pouco, mas às vezes é suficiente, dependendo do que você está querendo rodar. Você vai ganhar ali 10, 20 segundos num processamento, ou então em algum jogo 5, 10 frames. E se estiver rodando a 50, rodar a 60 frames é bem melhor, né? E às vezes evitar também aqueles micro travamentos. Então assim, overclock ainda vale a pena? Vale, mas as expectativas têm que estar de acordo com o que é possível. Numa época onde você conseguiria quase dobrar aí o desempenho, era uma coisa. Hoje em dia já tem esse turbo boost automático, então seu computador já sobe a frequência automaticamente, dependendo da demanda de processamento. Então, assim, meio que se subir aquilo ali ainda mais, ou então fixar, você só vai degradar mais o silício do seu processador e vai reduzir mais a vida útil dele. E também, como por exemplo na Intel, você sempre perde a garantia do processador, mesmo que você faça um overclock só do XMP. Mas é isso. De uma certa forma, eu uso o XMP aqui, é o único overclock que eu faço hoje no meu computador, e isso tem mostrado que tem uma diferença realmente assim, não aumenta muito o desempenho, mas na estabilidade do computador. E é um overclock só em memória, você nem mexe no processador em si. Então é isso, pessoal. Overclock é bacana, é legal, vale a pena, mas gerencie suas expectativas em relação a isso, porque hoje em dia não é mais uma coisa igual era antigamente. Agora, sobre aqueles overclocks que o pessoal faz com nitrogênio líquido e faz o processador ir muito além do que é o necessário, primeiro, você vai gastar muito em sistema de refrigeração, e segundo, isso eles fazem só para demonstrações, para vídeos no YouTube e também para poder ganhar campeonatos e tal, de competições, onde eles vão ter aí esse desafio e cumprir ele. Então não faz sentido para o usuário doméstico comum pensar em um overclock nesse nível. Então, se você tem um processador desbloqueado, no caso da AMD quase todos, né? E no caso da Intel, aqueles que tem K no final do nome, você vai poder dar algum overclock sim, e aí, mas dentro daquele limite que eu especifiquei, uns 100 MHz, se você tiver muita sorte, talvez você chegue perto de 200, né? Se tiver sorte de ter um silício de alta qualidade. E isso é basicamente uma loteria. Então, pessoal, é isso para esse vídeo. Valeu e até mais.